Se você acha que sua barriga vai baixar fazendo mais treino, eu preciso te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Barriga não baixa com mais abdominal e na maioria das vezes também não baixa com mais cardio. Você pode estar aí treinando todos os dias, suando, fazendo cardio, dieta e mesmo assim essa parte aqui continua totalmente igual. E isso não é falta de disciplina. O problema é que você está tentando forçar seu corpo a queimar gordura enquanto ele está tentando sobreviver. Quando você treina demais, come de menos, dorme mal e vive estressado, seu corpo entende que está em ameaça. E quando ele sente ameaça, ele não libera energia. Então, enquanto você achar que precisa treinar mais, talvez o que esteja faltando é ajustar a estratégia, porque barriga não responde a desespero, ela responde a equilíbrio hormonal, recuperação e estímulo certo. Agora deixa eu te explicar o motivo real da sua barriga não baixar. É porque não é simplesmente falta de treino. A maioria das pessoas acredita que gordura abdominal é uma questão de esforço. Se eu fizer mais abdominal, eu defino. Se eu correr mais, eu seto. Se eu cortar mais comida, eu afino a cintura. Só que o corpo humano não funciona como uma conta simples de matemática. Ele funciona como um sistema de proteção. E quando esse sistema entende que você está exagerando, ele reage. Existe uma diferença enorme entre estimular o corpo e estressar o corpo. Estímulo constrói, estresse excessivo trava. Quando você treina pesado todos os dias, reduz drasticamente as calorias, elimina carboidrato, dorme pouco e ainda vive com a cabeça cheia de preocupação, você cria um ambiente interno que favorece retenção e não libera o grande vilão invisível, que é o estresse crônico. Quando você está sob estresse constante, seu corpo aumenta a liberação de cortisol. O cortisol tem uma relação direta com o armazenamento de gordura abdominal. Não é coincidência que a gordura mais resistente seja justamente na região da barriga. É uma área metabolicamente sensível aos hormônios do estresse. Você pode estar fazendo tudo o que te ensinaram na academia. Pode estar suando no cardio, fazendo séries intermináveis de abdominal, seguindo uma dieta restritiva, mas se seu ambiente hormonal está desregulado, o seu corpo não vai priorizar queima de gordura, ele vai priorizar sobrevivência. Agora preste atenção nisso, porque é aqui que a maioria erra. Quando você come muito, pouco, por muito tempo, o seu metabolismo reduz, ele se adapta, ele entende que existe escassez. E quando existe escassez, o corpo economiza energia. Isso significa menos gasto calórico em repouso, menos disposição, mais retenção, e você começa a sentir que está fazendo cada vez mais esforço para cada menos resultado. Treinar mais nesse cenário não resolve, só piora, porque você adiciona mais estresse a um sistema que já está sobrecarregado. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Você pisa mais forte, mas o carro não anda. E o problema não é o acelerador, é o freio de mão puxado. Outro ponto que quase ninguém fala é o sono. Se você dorme mal, seu corpo altera dois hormônios fundamentais, a grelina e a leptina. Um aumenta sua fome e o outro reduz sua saciedade. Além disso, o sono ruim eleva ainda mais o cortisol. E o resultado é mais dificuldade para perder gordura abdominal, mais vontade de comer, menos energia para treinar com qualidade. Percebe que não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Existe também a questão da massa muscular. Muita gente quer emagrecer e acaba focando só em perder peso. Só que perder peso não é o mesmo que perder gordura abdominal. Se você não preserva e constrói massa muscular, o seu metabolismo desacelera. Ainda mais que quanto menos músculo você tem, menor sua taxa metabólica basal. Isso significa que você queima menos calorias ao longo do dia, mesmo estando parado. Então, quando alguém corta demais a comida e não treina força de forma inteligente, ela pode até ver o número na balança cair, mas a barriga continua ali, porque o corpo perdeu músculo, reteve líquido, reduziu o metabolismo e manteve gordura estratégica. Barriga não é teimosa, é adaptação. Existe um fator comportamental. Quando você vive em ciclo de restrição extremo e exagero, você cria instabilidade metabólica. Dias muito restritos, seguidos de dias de compulsão, desregula insulina, aumenta a inflamação e dificulta a consistência. O corpo gosta de previsibilidade. Ele responde melhor à constância do que a radicalismo. E aqui entra a virada de chave. Em vez de perguntar quanto mais eu preciso treinar, a pergunta certa é: meu corpo está se sentindo seguro e suficiente para liberar gordura? Corpo seguro é corpo que dorme bem, corpo que percebe nutrientes adequados.
corpo que treina com estratégia, não com desespero, corpo que altera estímulo e recuperação, corpo que tem músculo ativo. Quando você começa a organizar esses pilares, algo muda. O treino passa a ser uma ferramenta de construção, não uma punição. A alimentação vira combustível, não castigo. O descanso deixa de ser culpa e passa a ser estratégia. E é nesse ponto que a gordura abdominal começa a responder. Não é porque você fez 1000 abdominais, mas porque seu ambiente interno acaba mudando. Treino de força bem estruturado aumenta a sensibilidade à insulina, melhora o perfil hormonal e estimula a preservação muscular. A alimentação ajustada cria déficit calórico inteligente, sem sinalizar ameaça extrema. Sono regulado reduz o cortisol e melhora a recuperação. Isso é estratégia. Agora pensa comigo, quantas vezes você já tentou resolver sua barriga aumentando cardio? Quantas vezes cortou mais comida? Quantas vezes se sentiu frustrado porque parecia que estava fazendo tudo certo e mesmo assim nada acabava mudando? Talvez você não estava fazendo errado, talvez estava fazendo incompleto. O motivo real da sua barriga não baixar não é falta de esforço, é excesso de abordagem errada. Não é sobre suar mais, é sobre sinalizar melhor. Quando você entende que gordura abdominal é altamente influenciada por hormônios de estresse, sono e massa muscular, você para de tratar o problema de forma superficial e começa a atacar a raiz. E atacar a raiz significa organizar treino, alimentação e recuperação de forma integrada. Significa parar de achar que abdominal queima gordura localizada. Não queima. Abdominal fortalece músculo e reduz a gordura. Quem reduz a gordura é o balanço energético combinado com o ambiente hormonal e favorável. Significa entender que cardio em excesso pode sim aumentar o estresse se não for bem dosado. Cardio é ferramenta, não solução mágica. Significa aceitar que dormir 6 horas por noite pode estar sabotando mais do que qualquer doce no fim de semana. Significa compreender que construir músculo é uma das formas mais inteligentes de acelerar o metabolismo no longo prazo. E quando você aplica isso de maneira consistente, os resultados aparecem primeiro na disposição, depois na força, depois na composição corporal, e aí sim, porque a barriga não é consequência, não é ponto de partida. Você não resolve o sintoma ignorando a causa. Agora deixa eu ser direto. Se você continuar insistindo apenas em cortar mais comida e treinar mais forte, você pode até aguentar por algumas semanas, mas a conta acaba chegando. Cansaço extremo, lesão, compulsão, estagnação, e aí você acha que o problema é você, mas não é você, é a estratégia aplicada. A boa notícia é que quando você entende o jogo acaba mudando. Quando você ajusta a proteína adequada, distribui carboidrato de forma inteligente, treina a força priorizando progressão de carga, organiza descanso e controla o estresse, seu corpo começa a cooperar mais. Ele deixa de lutar contra você e passa a trabalhar com você. E aí, a gordura abdominal deixa de ser um mistério e vira um processo. Não é milagre, é método. Se você quer parar de viver nesse ciclo eterno de tentativa e erro, se quer entender exatamente como organizar a alimentação adequada para emagrecer sem travar o metabolismo, como treinar para ganhar massa muscular enquanto reduz a gordura, como estruturar uma rotina para equilibrar hormônios e acelerar resultados, você precisa de um plano claro. Foi exatamente por isso que eu organizei o Shape Pro 2.0, como emagrecer e ganhar massa muscular. Eu explico de forma prática como montar sua estratégia completa. Você aprende como calcular sua necessidade calórica, como distribuir macronutrientes, como estruturar treino de força para hipertrofia, como usar cardio de forma estratégica e não exagerado, como ajustar sono e recuperação para otimizar a queima de gordura. Não é sobre fórmula mágica, é sobre método testado e aprovado e organizado. Se você quer continuar tentando sozinho, tudo bem, mas se você quer encurtar o caminho, evitar erros clássicos e finalmente entender por que sua barriga não baixava antes, então está na hora de aplicar a estratégia correta, beleza? O motivo real da sua barriga não baixar não é falta de tempo, é falta de redirecionamento, e agora você já sabe disso. Então, a decisão acaba sendo sua. Continua aumentando abdominal e cardio, esperando resultado diferente, ou comece a agir com inteligência. Se você quer fazer do jeito certo, acesse o Shape Pro 2.0 e comece a construir um físico mais definido, com mais massa muscular
e menos gordura abdominal e o metabolismo funcionando a seu favor. Chega de travar, é hora de evoluir agora, beleza?